Olá, bem-vindo ao vídeo de lançamento do assistente de cadastro e migração de dados por inteligência artificial da Cybersul. Esse que é um recurso que faz parte de um pacote de ferramentas que usam inteligência artificial para facilitar, para aprimorar, para otimizar o dia a dia das operações com software de gestão. E esse é com certeza um dos recursos mais interessantes e mais importantes para novos projetos, para novos clientes, para clientes que estão em implantação, que estão trocando o seu software por um software da Cybersul. E por que isso? Porque ele ataca dois grandes medos, dois grandes desafios de qualquer troca de software, especialmente de ERP. Primeiro, que é a curva de aprendizado, né? É o treinamento do usuário, é o aprendizado dos usuários em determinada ferramenta de software. E segundo, que é a tão temida migração de dados, a importação, né? Fazer a seleção, a captura dos dados do sistema antigo para o novo sistema. Um processo que muitas vezes é moroso e também é caro. E essa ferramenta vem para resolver esse tipo de desafio. E por que isso? Porque através de IA, através de comando de voz, através de importação de arquivos de diferentes origens, o sistema consegue interpretar e migrar e importar essas informações para dentro do ERP com inúmeras validações e também possibilitando regramentos personalizados. E a gente vai ver essa incrível ferramenta nos próximos minutos, numa abordagem bem prática e bem breve. O assistente de cadastro e migração de dados por IA está dentro do Solution Web, que é a versão web do ERP da Cybersul. No menu lateral você vai encontrar o cadastro por IA. E esse cadastro, esse assistente, ele começa aqui então perguntando qual é o cadastro que a pessoa pretende inserir ou migrar. Vou colocar aqui cadastro de produto, pode ser também localizado com comando de voz. E quando eu seleciono o determinado cadastro, ele me pergunta se vai ser um cadastro individual ou em massa. Em massa, muito comum para esses processos de implantação, de migração e de importação de dados, né? Vamos começar vendo como é que funciona o cadastro individual. A segunda pergunta que o assistente faz para você é se esses dados virão de um arquivo, virão de um copia e cola, ou se eu vou digitar ele. Eu também posso falar cadastrar um produto com tais características que o sistema vai fazer automaticamente. Eu vou colar um trecho aqui de um produto. Fiz um copia e cola simples aqui, vamos dizer que eu peguei esses dados do site do fornecedor, de um e-mail, né? Então essa é a parte demonstração mais básica da ferramenta. E basta eu clicar em processar com IA. Nesse momento, ele vai usar então a inteligência artificial para processar as informações coladas e para casar no dicionário de dados do ERP e conseguir então essa automatização desse cadastro. Você percebe que aqui embaixo ele já faz alguns comentários, algumas validações e algumas observações. E ele aqui embaixo então ele diz o que ele achou, o campo no sistema e o dado no texto que eu forneci. Ele também possibilita, vocês percebem aqui, realizar inserção em subcadastros. Por exemplo, ele achou que esse produto teste, está num grupo chamado Informática e Periféricos. Se eu clicar aqui para realizar a inserção em subcadastros, ele já vai fazer isso. Ele vai verificar se eu tenho um grupo com esse nome e se não tiver, já vai inserir. Eu vou confirmar o cadastro e aí vocês vão perceber que automaticamente o sistema vai abrir o respectivo cadastro. Estou testando com o produto, mas qualquer um ele vai fazer isso de forma automatizada e vai vir com os dados então já preenchidos na tela, certo? Então basta eu finalizar, complementar com algum dado e já vai estar dentro do meu sistema então esse cadastro feito. Agora eu vou voltar, vamos fazer um recurso mais avançado. Vamos dizer que eu vá fazer uma importação de dados de uma planilha ou de um PDF. No mesmo caso, vou pegar o produto,
Vou colocar agora que é um cadastro em massa, ou seja, que eu vou fornecer vários registros. Quando é produto, ele já me pergunta se eu quero fazer um balanço com estoque informado ou estoque zero, ou não quero fazer. E aí basta eu procurar o arquivo. Vocês percebem que aqui, então eu posso, por exemplo, um XLS ou um PDF. E vai funcionar da mesma maneira. Carregou aqui e eu vou mandar processar com IA. Então ele vai processar esse arquivo, também vai colocar algum insight, alguma observação aqui que ele fez. Ó, aqui, por exemplo, ele não importou uma linha lá de média e total, então ele está falando que foi ignorado essa linha. Também falou que não encontrou código de chave primária, então ele vai criar um. E aí aqui atrás, aqui abaixo ele vai botar então todos os registros. Ele pagina, quando é um número muito grande de registros, ele faz uma paginação de 100 registros por sessão aqui. E na mesma metodologia, quais os campos que ele encontrou do sistema que casam com as informações então do arquivo que eu forneci, sempre botando nome lógico e nome físico, nome que eu encontro diretamente no banco de dados. Então ele achou todos esses campos. Tem o mesmo recurso aqui de ele realizar subcadastros para facilitar a minha vida nessa importação de dados, certo? E vou então confirmar o cadastro em massa. Vocês percebem que para poucos dados é muito ágil aqui, né? 2, 3 segundos aqui ele já finalizou. E ele já me dá um log, ele já me dá um feedback do que ele conseguiu. Vocês percebem que em verde é o que ele foi importado e em azul se ele fez um subcadastro. Então vocês percebem, ó, vou voltar a janela. Nesse caso ele conseguiu cadastrar todos. Se eu apertar mais uma vez, vocês vão ver o que vai acontecer. Em algumas entidades ele faz validação. Olha só, importei novamente aqui os produtos. Por que ele não importou nenhum? Percebem que está tudo em vermelho? Porque ele explica aqui porque o código de barra, de número tal, já está cadastrado. Então ele faz isso, por exemplo, a cadastro de cliente, valida CPF CNPJ, cadastro de fornecedor, mesma coisa, CPF CNPJ. Então esse é um recurso também que ajuda o usuário. Uma vez importado, a gente já pode ir lá localizar dentro do cadastro, vai estar lá tanto o produto, ó, percebe aqui, quanto o subcadastro, que é no caso aqui grupo, certo? Ele faz uma série de verificações aqui, como é que está a máscara dos meus códigos para manter o mesmo padrão, os valores, se está tudo batendo, os tipos de dados, enfim. Internamente ele promove uma série de verificações ao realizar esse tipo de cadastro. Para finalizar, também falar que, então, como eu disse, arquivos, PDF, eu posso arrastar um e-mail aqui para dentro, ele também vai fazer a verificação, um doc, um Excel, até uma imagem ele consegue interpretar e trazer dados para me importar. Posso colar então uma informação diretamente aqui, ou então posso falar para ele captar a minha voz aqui e poder transcrever aqui embaixo. Vocês percebem que vai ser automático, ó. Enquanto eu falava ele já fez a transcrição. Ainda eu tenho algumas opções de configuração. Eu posso colocar regras em linguagem natural. Por exemplo, sempre que eu importar um produto do grupo periféricos, eu quero que preencha o campo descrição complementar ou o campo margem de lucro. Eu posso colocar uma série de regras aqui em português para os diferentes cadastros. Sempre que eu processar com IA, ele vai ler essas regras. E ainda tem um histórico aqui. Consigo ver todos esses processos que foram feitos e foram feitos para fazer uma auditoria ou para recuperar algum tipo de informação aqui nesse processo. Todo campo também, todo dado importado ele grava internamente, que foi importado por uma IA também, para poder fazer validações posteriores e para eu poder, às vezes, desfazer uma dessas importações, né? E tudo isso gravando, então, obviamente, o log, sempre aqui o usuário administrador e esses DBA conseguem enxergar todas essas opções, né? Mas ele também salva uma série de logs aqui e é uma grande solução, especialmente, obviamente, no dia a dia, né? O usuário não precisa mais aprender a fazer todos os cadastros, ele pode usar isso aqui, mas especialmente para implantação é realmente uma ferramenta revolucionária que a gente acredita que vai ajudar muitas empresas que hoje estão em dúvida se trocam ou não trocam um RP, né? Essa realmente é a solução para esses medos da troca de sistema e das novas implantações de RP. Agradeço a sua atenção, um grande abraço e até a próxima.